Aí quando você acha que já acabou a cota Marcus Harter, e aí eu vou ao contrário da Mônica, não preciso pedir desculpa para ninguém que torce para ele, não. Cada um gosta de quem quiser, cada um que carrega o seu fardo. Agora, olha o que ele postou, Mônica Fonseca, depois que esse documentário foi pro ar. Em vez dele, sei lá, fazer uma meia-culpa, ele bateu de frente e jogou na cara do seguinte: nem sempre, né? Aquela história de quem vence é quem ganha, porque ele não precisou de 1,5 milhão, porque aqui fora ele tá rico, bem-sucedido e maravilhoso. Ele disse: se você chegasse na reta final do BBB e tivesse que optar entre, primeiro lugar, 1,5 milhão e sair sem profissão aqui fora, ou ser expulso, sem prêmio em dinheiro, mas com uma profissão aqui fora, profissão médico, cirurgião plástico, pode passar pro lado, Elozinha, eu acho que a gente tem mais prints aí, por favor, onde ele mostra a casa dele. Tem nesse print aí da Central. Pega, vê se você consegue baixar a imagem pra gente aí. Sempre tem, quando eu mandar, sempre tem um carrossel com as imagens. No BBB a gente tem que ficar muito ligado nisso, que vai ser só carrossel e aí tem uma imagem atrás da outra e aí ele vai ter as imagens da mansão onde ele mora atualmente. Aí ele quis tirar uma onda e aí mostrou, Mônica Fonseca, até o extrato bancário dele. Ai, que quem ridículo. Afinal ganhou mais dinheiro com o BBB. Aí ele botou o extrato, não o extrato bancário, mas o faturamento dele, que ganha não sei quantos, é 9 milhões. Cara, não, desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas não tem nada mais babaca do que isso. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Não tem homem mais babaca do que isso. Sabe o que é isso? Aquele homem que não se garante e acha que tudo o dinheiro compra. Se não for o meu dinheiro, né, eu não tô nem aí. Eu sou rico, sou bem-sucedido, sou médico, cirurgião, mas tá sendo um babaca. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas pra mim tá. Porque, meu irmão, o que define o nosso caráter, a nossa credibilidade, não é ou não deveria ser a nossa conta bancária, e sim as atitudes que a gente tem dentro da sociedade. Você pode, no mínimo, pedir desculpas do que você fez, porque olha as cenas ontem que passaram na Globo. Repito, eu não torci para a Emily, achei a postura da Emily depois do documentário soberba, com aquelas falas que a gente mostrou agora há pouco, mas isso não invalida o que ela passou, certo? E aí, nessas atitudes que a gente vê quem é homem de verdade e quem, no fundo, é só uma criança insegura, que precisa mostrar para os outros que tem mais dinheiro, que tem mais posses, que tem mais condição. Só que o seu dinheiro não apaga o seu caráter, ou a sua falta de caráter, no caso que a gente viu no BBB. E se a gente viu isso no BBB, imagina o que acontece aqui fora sem câmeras. Então, assim, o Marcus Harter, na minha opinião, é o reflexo do que a gente vê diariamente na sociedade, tá? Um monte de homem babaca, frouxo, que não consegue assumir a sua hombridade, ser cavalheiro, respeitar as mulheres, respeitar o próximo, ter um relacionamento sadio, que mesmo quando passa por problemas, você não desconta de uma forma agressiva contra a sua esposa, contra a sua namorada, contra a sua ficante ou quem quer que seja. Agora, se você prefere sempre usar o seu dinheiro, a sua profissão, para tapar os seus erros, é porque, infelizmente, a gente mora num país onde as regras só servem para alguns. Porque se o Marcus Harter fosse um cara da periferia e preto, ele já estava na cadeia. Mas como ele é branco e cirurgião plástico, tá tudo certo. Um monte de gente passa pano. Essa é a realidade do Brasil. É o que eu, só para terminar minha opinião, é o que eu falei agora há pouco. Esvaziamento de pauta eu detesto. Mas quando acontece uma coisa séria e as pessoas são tão imaturas a ponto de responder dessa forma, cara, para mim, ó, é triste viver num país como esse, que eu sei que existem milhões de Marcus Harter espalhados por aí. Falei muita besteira, Mônica Fonseca? Não falou besteira nenhuma, Cairo. Eu tô aqui assinando embaixo tudo que você disse. E assim, tem gente que tem tanto dinheiro e é pobre de espírito, né? E que só tem isso, né? Dinheiro não compra caráter, dinheiro não compra história, dinheiro não compra maturidade. Se fosse todo rico, então seria, né, gente boa. Todo rico seria, teria, né, uma índole maravilhosa. E não é isso que o Marcus tem. Não demonstrou ter e, pelo visto, não pretende ter também, né? Não tá indo num processo de evolução, dizendo, olha, gente, não sou mais esse cara, que até isso seria mais bonito. Ou fica quieto, não tem o que falar, fica quieto, Marcus. Fica onde... Volta para onde você nem deveria ter nascido, né? Ter saído, perdão. Volte para onde você nem deveria ter saído, que é o anonimato.
Você não deveria ter ganhado a fama que ganhou, não mereceu que o Brasil te conhecesse, porque de fato não ofereceu nada de positivo. O que você recebeu de positivo do Marcos? Algum tipo de entretenimento? Algum tipo de aprendizado? Nada, gente. Entrou num programa de entretenimento sendo extremamente violento, sendo extremamente tóxico, não aprendeu com os erros que cometeu. Infelizmente, posso falar, foi convidado para a Fazenda, também não acho que tenha entregado grandes coisas como jogador, como participante. Passou a Fazenda, não ganhou a Fazenda também. Sai e segue tendo os mesmos tipos de comportamento, um comportamento soberbo também, não diferente da Emily, mas assim, num grau eu acho pior, porque não assume os erros que cometeu. Acho que seria assim, ó, menos feio se pelo menos assumisse, dissesse, olha gente, realmente entrei, estava num momento da minha vida muito doido, me apaixonei pela Emily, me destemperei lá dentro, falei coisas que não devia. Aprendi, pô. Tanto que... Ô, Mônica, como é que o cara me chega na cara da garota, bota o dedo na cara, aperta o braço, trata ela, bate a cabeça dela no chão e passa isso tudo na imagem da Globo e o cara me joga nos stories dele, tipo, não tô nem aí. Olha quanto eu ganho por mês. Cirurgião plástico. Não estou nem aí. Olha quanto eu ganho por mês. É porque a gente não mostrou, eu tô nervoso aqui com esse caso, porque a gente não mostrou o faturamento dele, porque ele jogou nos stories o faturamento mensal, velho. Cara, velho, é inconcebível. É bizarro. Como se eu recebo esse valor por mês, então estou autorizado a fazer o que eu quiser. Aí eu vou te dar um exemplo. Se fosse, e aí as pessoas podem gostar ou não gostar, concordar ou não concordar com a atitude, mas eu vou chegar até aqui pra frente pra falar. Se fosse o Davi Brito fazendo as mesmas coisas que o Marcos Harter fez, ele já tava preso. Se fosse o Davi Brito fazendo as mesmas coisas que o Marcos Harter fez, ele já tava preso. O Davi com todos os seus erros, com todas as suas loucuras, com foto editada, o povo por muito menos massacra o Davi, tá? Por muito menos massacrou que ele não sabia escrever nem falar direito. Óbvio que eu sei e repito, ele, Davi, tem os seus erros, tem as suas mentiras que já foram pegas pela mídia, termômetro do Google, não sei o que lá. Tem coisa que o povo até inventa que ele mentiu, que ele não mentiu para querer ferrar a vida do cara. Mas eu vou repetir só mais uma vez, porque a gente vive num país extremamente preconceituoso. Se fosse o Davi fazendo metade das coisas que o Marcos Harter fez, ele já estava preso. Não vamos muito longe, Lucas Penteado. O Lucas, eu tenho meus poréns com ele, porque ele também passou por uma coisa parecida, como mostraram no documentário ontem, mas também esqueceram de mostrar as partes que ele fez e foi muito babaca com a Kerline. Porque ele mentiu, acusou a Kerline de ter sido racista, só porque não queria ficar com ele, ainda comparou ela com Stalin. E aí entra uma outra situação, que é, esqueceram de tudo isso para passar pano da covardia que também fizeram com o Lucas no BBB. Então assim, aí são dois pontos de vista. Esconderam uma parte e mostraram outra. Agora, no caso de outros participantes, como por exemplo a própria Sol, ou como hoje vai passar a Juliana Alves, ou como eu vi a minha esposa passar quando ela foi Globeleza, um racismo absurdo desse país, e ninguém da Globo sair em defesa dela, se não fosse a emissora Record abrir as portas para que a gente fizesse o Power Couple e ganhar, e hoje a gente está aqui batalhando, igual a Nayara, eu tenho o maior orgulho do mundo, e eu sei a história dela, como a história de milhões de pessoas pretas nesse país. Se fosse uma pessoa preta igual tendo as atitudes do Marco Rato, estava preso. E isso aí eu não tenho nem sombra de dúvidas.